almoço e jantar. Sempre bastante folhas, sempre muito verdes escuras, que tem alto consumo de ácido fólico. Tá. E legumes. Por que a gente precisa comer folha antes do almoço, do jantar, assim, ser o primeiro, ser o início da refeição? Na verdade, não tem que ser o primeiro. Tá. Pode ser, dependendo da dieta que a gente vai estar traçando individual para cada paciente, cada um tem uma necessidade. É uma necessidade. Mas por que tem que ter a folha? Tem gente que fala, não gosto de salada. E eu falo assim, tem que aprender a gostar daquilo que faz bem. Então, por quê? Porque é rico em fibras. Tem muito ácido fólico, dependendo das folhas, ferro, então sais minerais. Então, sempre um bom prato de salada variado. Isso vai dar bem-estar pra gente. Saciedade. Saciedade. Então, durante uma dieta é inevitável, né? Isso. Tá. Junto com as folhas, sempre uma porção de carboidrato, que aqui a gente não tem como só o macarrão, que vocês... A abóbora também é carboidrato? Mas vamos falar do carboidrato de baixo índice glicêmico, tá? Que é o quê? Então, arroz integral, quinoa, o macarrão integral. E aí tem outros tipos de carboidrato que aí não é de baixo índice glicêmico, que a gente pode estar entrando até dependendo do paciente. Por exemplo? Que é o teu caso, que eu coloco, às vezes, batata doce ou mandioca, ou então a abóbora, enfim. E por quê? Qual é a diferença de um carboidrato de baixo índice glicêmico e de alto índice glicêmico? Eu fico pensando, baixo índice glicêmico, então tem menos açúcar, então emagrece mais ou engorda menos, é isso? Saciedade. Quem que dá mais saciedade? Baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico. Então, o macarrão integral, que é uma delícia, o arroz integral, quinoa. Aí uma panqueca, enfim, pode ser de farinha integral. Tá, vai dar mais saciedade. Saciedade. Tá, e o de alto índice glicêmico? O de alto índice glicêmico, na verdade, já aconteceu com várias pessoas assim. Pessoas que consomem muito carboidrato de alto índice glicêmico. Pães, doces, enfim, biscoitos, sanduíches, pizzas. Eles comem e logo em seguida já tem fome de novo. Por quê? Porque aí começa a curva glicêmica, dá o pico, só que logo ela cai. Então não sacia, na verdade. Então, dependendo de paciente para paciente, a gente tem que estar traçando individual. Era o meu caso, eu comia um doce, queria mais um, e mais um, e mais um, que eu sou gulosa, né? Aí agora, por exemplo, antes de pedalar, a Flávia fala, já comeu seu aipim, a sua batata doce? Senão não vai, né? Por que isso? Pra me dar energia? Isso, porque que a gente pede pra estar consumindo de 40 minutos, 30 antes. Pra estar o quê? Liberando gradualmente. E você não sentir fadiga do meio pro final do treino. Perfeito. Tá? Tá. Então, almoço e jantar, sempre no almoço uma fonte de carbo, bastante legumes, folhas e uma fonte de proteína. De preferência, proteína branca, ou peixe ou frango. Tá? Carne a gente pode comer com que frequência? Carne vermelha? Então, aí entra, sempre que eu falo, é individual. Mas normalmente eu peço para comer uma vez por semana. Tá? Porque tem outras fontes de proteína. Os grãos é fonte de proteína vegetal. Quinoa tem bastante proteína, né? Também. E a goji-berry, que eu falei para você estar consumindo também. Ó, essa frutinha aqui, deixa eu mostrar. Ela é rica em 18 aminoácidos e complexo B. E é fonte de proteína também. Também é fonte de proteína? Também é fonte de proteína. Perfeito, então... Consumir 2 colheres de sopa ao dia. Dessa frutinha? Dessa frutinha. Mas aí se eu consumo 2 colheres de sopa dessa frutinha, eu também continuo consumindo, por exemplo, o meu frango ou o meu peixe ou a minha quinoa? Também, é um complemento. Tá. Porque ela é rica em aminoácidos, complexo B, vitamina C, vitamina E. Perfeito, deixa eu provar uma aqui. Uma novidade que eu trouxe também é o blueberry seco, eu não sei se... Blueberry seco eu não conhecia. O blueberry é aquela frutinha pequenininha que tem gente que chama de mirtilo, né? Isso, é blueberry fora do Brasil. É antioxidante. Então, aí entra nos intervalos que a gente pode fazer um mix de frutas secas. Que delícia, hein? Mas não colocar todos. Aí vai ser, enfim, uma colher de sopa de blueberry, uma ameixa seca, 2 damascos, 2 castanhas do Pará, que é importante, que é rica em selênio. Então,
os mix de frutas secas, a gente sempre pede para estar fazendo no intervalo ou as barrinhas que é sem glúten. Aliás, eu estava comendo uma dessas aqui agora, eu acho uma delícia. Todas elas são sem glúten. O que o glúten faz de ruim no nosso organismo? Então, como eu sou da linha funcional, normalmente, não para todos os pacientes, mas a gente tira o quê? A lactose e o glúten, que são alimentos inflamatórios. Vão trazendo alguns sintomas no paciente, desde enxaqueca, distensão abdominal, flatulências, fezes irregulares, problemas respiratórios, rinite, sinusite. Então, por isso que eu faço uma anamnese detalhada, um rastreamento para estar verificando qual que é a dieta que a gente vai estar prescrevendo para cada um. Perfeito. Então, no caso, essas aqui sem glúten para quem é melhor que não coma glúten. Mas melhor. Todo mundo é melhor que evite glúten ou não? Por isso que eu falei, para cada um Tem gente individual. que pode comer glúten normal e que não faz nada de mal. Isso. Tá. Então vamos continuar aqui. A hora do lanchinho, quando a gente faz uma reeducação alimentar, é uma delícia, né? Porque essas barrinhas são gostosas, esse mix é maravilhoso. Tem também, às vezes, a possibilidade de colocar uma frutinha, né? Então, tem as frutas secas e eu trouxe essa maçã desidratada. Que até você perguntou, Flávia, por que eu não posso comer uma fruta e não as desidratadas? O porquê? Pela saciedade. Então, é muito importante, tá? A fruta desidratada dá mais saciedade do que a fruta in natura? Isso. E o índice glicêmico da fruta in natura, ela tem um índice glicêmico maior. Olha, legal a gente saber isso. E realmente, pode comer um pacotinho de maçã desidratada? Mas depende, vai, meia xícara, uma xícara. Aquele pacotinho, se botar na xícara, acho que se apertar bem, ele vira uma xícara. Né? Então, tem a maçã, temos manga, temos a banana, temos abacaxi. Desidratado, para dar maior saciedade também na hora do lanchinho. Eu trouxe a sojinha também. Ela é salgada? Ela é temperada. E esse salzinho aqui não é prejudicial? Não tem problema, essa é orgânica e não tem problema nenhum. Os orgânicos, Flávia, qual diferença eles fazem no organismo perto dos outros alimentos? Então, agrotóxicos, né? Que não são utilizados tanto agrotóxicos. E assim, é meio complicado falar desse lance de orgânico, por quê? Porque até onde a gente pode estar acreditando que um alimento, ou uma fruta, ou um produto seja orgânico. Então, exemplo, tem algumas marcas de frango que são orgânicos, sem conservante, sem hormônio. Só que, assim, por um lado até é interessante estar usando, mas por outro não. Se você não ficar de olho na validade, ele é muito mais fácil de estar estragando. Olha, ninguém nunca falou isso aqui no programa e é uma coisa pra gente ficar realmente muito atento. Então, olhar a validade. Uma outra coisa que a Flávia me ensinou, que eu achei fantástico, é assim, até quando eu cheguei no consultório da Flávia, eu falei, ela perguntou do café da manhã, eu falei, como pão integral? E ela me perguntou a marca do pão e eu falei lá, o pão X. Ela disse, esse não é integral. Então, tem que olhar atrás no verso, não é isso? Isso, nos ingredientes. E sempre, em primeiro lugar, tem que estar escrito farinha de trigo integral. Normalmente, as outras marcas falam até que é integral, só que vem escrito farinha de trigo fortificada ou enriquecida, só que não é integral. Depois que vem a farinha integral. Ou seja, tem mais farinha refinada do que farinha integral. Isso. Então, o pão não é integral. Não é integral. Tá vendo? Uma coisa que você falou do pão, que a gente pode estar substituindo no café da manhã, a tapioca. A tapioca, ela é sem glúten e ela pode ser feita de vários... Fala assim, Flávia, mas eu como tapioca normalmente com leite condensado. Coco ralado. Não, a gente vai estar pedindo para sempre colocar uma coisa mais saudável. Ou uma geleia sem adição de açúcar, que existe várias no mercado. Ou até uma omelete de claras. O agave. O agave é o quê? O agave, ele é feito de uma folha agave. Ele é substituto do açúcar. Ele é como um mel? Ele é como um mel, só que ele é mais doce do que o mel, mais doce que o açúcar. Uma colher de chá é em torno de 16 calorias, a do açúcar em torno de 18. Só que ele é muito mais doce do que o açúcar. Então a gente vai usar muito pouquinho o agave. Muito pouquinho. Perto do que a gente usaria de açúcar. Isso, aí pode estar colocando nas frutas. E ele é mais nutritivo que o açúcar. Bem mais nutritivo. E ele não rouba as vitaminas igual o açúcar faz. Não, ele tem aminoácido, antioxidante. Muito bom. Então, como é que você faz tapioca, hein? Como que faz? Você pega a farinha mesmo, o polvilho? Então, eu pego o polvilho, deixo de molho, polvilho doce, em torno de 12 horas de molho na água.
No dia seguinte, eu jogo fora a água e passo na peneira todo aquela farinha, aquela goma, na verdade. E aí o que vai caindo, que são os floquinhos, você depois põe na frigideira. Isso, que é a tapioca. Tem Show. uma validade de 7 dias. Viu? Dá pra você fazer. Agora aqui, tem gente que fala, puxa vida, mas eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de bolo. Como é que a gente vai substituir essas delicinhas que às vezes a gente precisa? Eu trouxe aqui o chocolate 70%. Esse aqui nem sei. Esse é permitido? Esse é permitido. Quanto dele? Então, vamos ver se é 70. Eu trouxe um que era 70%. Esse é 100% sabor, 54% zero cacau. lactose. Esse é zero lactose. Então, eu sempre peço para o paciente, se ele está no início de uma reeducação alimentar, no início não está fugindo da dieta. Tá, não comer chocolate de jeito nenhum. Não, porque 30% no mês, se por exemplo, final de semana, que tem pessoa que foge, 30% é comprometido no final do mês da dieta. Então, não é ideal. Então, fica o quê? Começa a estagnar, você não tem um resultado satisfatório. Tá. Então, a gente tem que sempre o quê? Aumentar o metabolismo. Sempre fracionando, sempre mudando a alimentação, diversificando para você ter um bom resultado. Duas coisas que faltam de eu perguntar pra você. Chá é importante? Importante. Por quê? Mas esse de saquinho não é o ideal. Sempre a erva, tá? Esse aqui é o chá verde, né? Aumenta o metabolismo, antioxidante, elimina a retenção hídrica. Eu tenho um chá verde ali no meu copinho, mas eu até preciso saber disso. Ele fica amargo, não sei por quê. Eu tô fazendo errado? Tem que fazer e logo em seguida tomar. Ah, não pode guardar? Não, senão E pra tomar gelado? Não, mas aí você faz, espera esfriar e logo toma. Porque ele amarga por causa disso? E aí Mas isso eu fiz agora de manhã, tá amargo. perde as propriedades. Ah, e perde as propriedades? Outra coisa, quem tem problema de hipertensão não pode estar consumindo chá verde, porque ele aumenta a pressão arterial. E eu peço sempre para os pacientes tomarem o chá até às 5 horas da tarde, porque pode estar prejudicando o sono. Tá? Gengibre, não perguntei, mas tô comendo bastante. Põe no meu suco verde, todo dia adoro, dá um ardidinho bom. Então, o gengibre, ele é termogênico, tá? Ele é um alimento que ele vai estar aumentando e acelerando o metabolismo. Então, é muito importante, pode ser usado em sucos, preparações, Na enfim. sopa fica uma delícia também, saladas. né? Muito bom. E a gente usa bastante. E o refrigerante, que tem gente que fala, eu quero tanto fazer dieta, mas eu não posso ficar sem refrigerante. Eu já não tomo mais mesmo, nem quero mais olhar, porque eu não gosto mais. Mas ele só faz mal, né? Ele é um alimento de caloria vazia, que a gente chama. Ele não traz nada de benefício. O que é uma caloria vazia? Praticamente tudo que está no canto. Que não traz nenhum benefício. Então, esquece. Coloca saúde na sua vida, porque saúde é bom, viu?